Diz assim Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: porque também Cristo morreu uma vez pelo pecado, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Os irmãos, não sei se acompanharam o noticiário da semana retrasada, ao qual na região do Jabaquara, na divisa com Diadema, teve um rapaz que foi morto injustamente. Não conheço o rapaz, mas conheço o avô dele. A região onde se aconteceu isso é onde minha mãe mora e onde eu morei por 32 anos. Hoje há 7 anos estou nessa região. E aquilo causou uma revolta nas pessoas. Porque uma pessoa jovem, inocente, foi torturada e foi morta. E quebraram tudo, botaram fogo em tudo, jogaram pedra na polícia, queimaram ônibus, porque é revoltante quando o inocente morre. E no noticiário, a parte mais difícil era ver aquela mãe chorando, muito nova, provavelmente mais nova do que eu, chorando muito, chorando mesmo, copiosamente. E ela falou, mas ele não fez nada, ele era só um menino. E a gente sente, né? Qual que é o nosso desejo primordial? O que vem do nosso coração quando vê uma injustiça dessa? Em alguns lugares do mundo existe a prisão perpétua. Em outros lugares do mundo é a pena de morte. Alguns lugares da Ásia, alguns estados americanos, existe a pena de morte, é normal para eles. Em países como o Brasil, o rapaz que foi preso, ele vai para uma cadeia especial, porque ele é militar, e daqui, se ele tiver um bom comportamento, ele pode pegar 200 anos de cadeia e 6 anos está solto. Isso causa revolta, não causa? Não seria compreensível essa mãe, esse pai, essa avó, esse avô, esse irmão ter uma atitude de revolta para com isso? E vamos pensar ainda mais. Numa morte, às vezes, o culpado é apenas uma pessoa. Só que muitas vezes o culpado são várias pessoas, ou duas. Porque na maioria das mortes, tanto o que mata foi por algum motivo fútil, por roubo. Então, o executor, o que colocou o gatilho, apertou o gatilho, o que pegou a faca, pegou uma madeira, ou estrangulou, não sei. O executor. Mas existe o mandante. Tem gente que paga. Ó, toma esse dinheiro e mata o fulano. Olha, fulano está aprontando muito. Só que nós não temos coragem de fazer nada com fulano. Quem tem coragem de fazer? Lá levanta a mão, lá eu mato. Mesmo de graça, ele executa. Mas os outros que incentivaram, se a justiça tiver provas, eles são presos como assassinos. Ainda que não apertaram o gatilho. Ainda que não esfaquearam. Mas eles são tão culpados
como executor. Aí eu peço para os irmãos pensarem, como seria a nossa reação se nós soubéssemos que o nosso filho, inocente, que não fez nada de errado, ao contrário, só fez o bem, curou pessoas, libertou endemoniados, alimentou famintos, ensinou a palavra a quem não tinha recursos de aprender a palavra, ouviu crianças, ouviu velhos, se preocupou com os desprezados, limpou os leprosos, os desprezados da época. O leproso, ele tinha que viver isolado, porque ele tinha uma doença, e até hoje ela é altamente contagiosa, é muito perigosa, mas Jesus fez questão de curar muitos leprosos. Vamos pensar, um pai olhando o seu filho inocente fazendo bem neste mundo, alertando as pessoas, alertando que o mundo não vai ser sempre isso que nós vemos, parece que nunca vai mudar as coisas, que o sol sempre vai nascer, que a lua sempre vai aparecer no céu, vai ter as suas 4 fases, que vai ter as 4 estações, o inverno, o verão, o outono e a primavera, e vivesse hoje como se não houvesse amanhã. Mas um dia as coisas irão findar. E Jesus falava sobre isso. O arrependimento. Haverá um juízo. Tem que se arrepender. E esse filho, que só fez isso, não se meteu em política. Até tentaram fazer que ele se metesse em política, como hoje muita gente se mete em política. Mas não conseguiram fazer esse filho desse pai amoroso se meter em política. Ele falou: olha, eu não tenho, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, eu não quero saber se é bom, se é ruim. Foi perguntar de Pilatos, que tinha misturado o sangue com sacrifícios lá dos galileus. Ele falou: olha, aqueles que morreram não eram menos culpados que vocês. Ou seja, não vou culpar Pilatos. Não quero saber de política. O meu reino não é deste mundo. Então Jesus se meteu com política. Não se meteu com revoluções. Ele não tentou expulsar o domínio estrangeiro daquela região. A preocupação dele era que o povo se arrependesse dos seus pecados. Era que o povo se voltasse para Deus. Mas mesmo fazendo tanta coisa boa, esse filho de um pai amoroso foi preso injustamente, foi torturado, foi morto. E eu vou contar um pouco da tortura desse filho. Primeiro, ele ficou angustiado. O que é essa angústia? Ao ver que ele perderia a comunhão com seu pai amoroso, ele ficou angustiado. Era a hora das trevas, como ele mesmo disse. E ficou tão angustiado, que suou tanto, acho que o corpo comprimiu tanto, que diz que saiu misturado com sangue. Eu digo aos irmãos que quando o corpo está muito angustiado, sai muito suor mesmo. Eu passei por essa situação. O corpo não era nada a ver com angústia, mas era uma situação por causa da doença, e saiu muito suor. E o corpo fica angustiado, apertado, sabe? Aperto. E esse filho, ele ficou tão angustiado que começou a sair sangue. Ele foi preso como um bandido. E passou por um juízo. E perguntam daqui, perguntam de lá. Os seus amigos, a maioria, fugiu. Deixaram ele. E o pai vendo tudo. Só dois continuaram. E um que dizia que era amigo de verdade, estava de longe. É isso que a Bíblia diz, estava de longe. Seguia de longe. Eu vou, mas não quero me meter. Não vou fazer nada, vou ver o que vai dar. Estou aqui só para ver o que vai dar. E no julgamento, depois que
conseguiram tirar de sua boca que ele era o Filho de Deus, e que todos eles veriam ele assentado à destra de Deus Pai, rasgar as vestes, que é algo muito sério para a época, né? Quer dizer, repulsa, você não se conforma com aquela situação. Aí você rasga as vestes, e eles começam a bater naquele filho. E bate naquele filho, e zombam daquele filho naquela madrugada. Tapa os olhos desse homem inocente, esmurram esse homem inocente, e pergunta: profetiza agora quem te bateu. Arranca a barba dele. E depois, bem de manhãzinha, acorda o governador daquela cidade e leva para ser julgado. O governador pergunta umas perguntas básicas, e para satisfazer o ímpeto daqueles homens que querem sangue, ele tortura aquele homem mais uma vez. Tortura aquele homem. Bate naquele homem. E avisa aos demais que querem a morte daquele homem inocente, de um pai amoroso: olha, eu não vi crime, já bati nele, e eu vou soltar. Não, mas desde a Galileia ele está falando essas coisas. Ah, da Galileia, o governador dele está aqui, vou levar para lá. Aí chega até o governador da jurisdição dele. Jesus era nazareno, e ele devia obediência humana a Herodes. E Herodes pergunta muita coisa para Jesus, e Jesus não responde nada. Aí Herodes perde a paciência com Jesus e manda os soldados bater novamente em Jesus. E os soldados de Herodes batem novamente em Jesus. E o pai dele, vendo tudo, volta para Pilatos. Pilatos diz para eles: olha, eu não encontrei nada, nem Herodes encontrou nada. Vou bater e vou libertá-lo. E eles começaram a falar: mas se tu libertares, tu não é amigo de César. Porque aquele que faz a si mesmo rei, não é amigo de César. Então já ficou assim pensando: acho que esse sujeito tem uma coisa errada. E foi falar com ele: tu és rei? E disse Jesus: para isso eu vim e nasci. Ah, então tu és rei. Mas onde estão os teus ministros? Não, os meus ministros não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros estariam aqui e não deixariam os judeus entregar a ti. Logo, o meu reino não é deste mundo. Ele ficou preocupado. Só que, para agradar aquela cúpula de homens poderosos, e como Jesus não ficava clamando, né, como eu acho que a maioria das pessoas fariam numa situação dessa: eu sou inocente, eu não fiz nada, eu só fiz o bem, eles são um bando de invejosos, é porque eles acham que eu vou tomar o lugar deles, do povo, que o povo respeitava muito eles, agora vão me respeitar, por isso querem me matar. Não. Aquele homem ficou quieto. E para agradar os poderosos, falou: eu vou entregar esse homem à morte. Porque a mulher dele falou assim: não te intrometas com este justo, porque por causa dele, num sonho, eu sofri muito. Então deixa para lá. Se quer me matar, deixa eu matar. Não te intrometas. Então Herodes falou: quer saber? Eu lavo minhas mãos. Vocês querem matar? Mata. Entregou mais uma vez para os seus soldados. E os seus soldados torturaram mais uma vez aquele filho de um pai amoroso. Eles pegaram um pedaço de madeira, como o tamanho de uma cana, né? Uma cana de açúcar, mas é um pedaço de madeira, e batia na cabeça daquele homem. E perguntava: profetiza quem bateu em ti? E chicoteavam as costas daquele homem. E o chicote era um chicote tão ruim que eles podiam chicotear até a pessoa morrer. Nós não sabemos quantos chicotes Jesus tomou.
Não sabemos. Só fala que foi 40. Não, isso é 40 na lei judaica. Na lei romana, o carrasco podia chicotear até a morte. Mas ele não morreu. Depois com a cabeça toda arrebentada, colocaram uma coroa de espinho na cabeça daquele homem. E colocaram um manto numas costas toda esfarelada, toda arrebentada, talvez aparecendo as costelas, talvez aparecendo o rim, sei lá, os órgãos internos, de tanto que bateram naquele homem, colocaram o manto. E começaram a zombar daquele homem. Oh, me salva, tu que é o rei dos judeus. E pediram para ele levar a cruz pesada nas costas, que estava toda arrebentada. E ele não conseguiu. Não conseguiu, porque as costas estavam todas arrebentadas. Alguém teve que levar. E chegando naquele lugar, pregaram de pés e mãos. E zombaram o tempo todo daquele homem. Desça daí que cremos em ti. Se tu és o Cristo, desça daí. E a morte da cruz é cruel, né? Que o seu peito vai para frente assim. Aí você perde a respiração. Aí volta para trás. Aí dói tudo. Tinha sujeito que era muito forte, ficava 2 semanas nesse sofrimento, porque ia para frente, perdia a respiração e voltava, e era uma dor terrível. E o pai vendo tudo isso. Coisa terrível. E morreu. Morreu. Você perdoaria quem fizesse isso? Você perdoaria quem torturasse seu filho ou sua filha, ainda que fosse culpada sua filha ou seu filho? Você perdoaria? Você teria coragem de perdoar? Eu acho nada. A grande maioria das pessoas não perdoaria. Não perdoaria de jeito nenhum. Ia querer justiça. Ia querer que tanto o mandante quanto o executor fossem presos. E tomara que tivesse pena de morte para morrer também. Ou que mofasse na cadeia. Muitos, até por não confiar na justiça, mandavam alguém matar quem matou. Porque não ia aguentar. Não perdoaria. Era inocente. Quem é uma pessoa em sã consciência que tortura tanto um ser humano a ponto de matá-lo? E quem pode perdoar pessoas assim? Quem pode perdoar torturadores? Quem pode perdoar assassinos, invejosos? Não há condições. Eu quero dizer uma coisa. Cada um de nós que estamos aqui somos culpados dessa tortura e dessa morte. Cada um. Ah, mas eu sou bonzinho. Não é nada. Se você fosse bonzinho, não haveria morte de cruz. Cada um que está aqui é culpado. E eu digo mais. Esse Pai amoroso está pronto para nos perdoar. Ele está pronto de fazer algo que nós seríamos incapazes de fazer. Seríamos incapazes de ter um gesto de perdão. Mas o gesto de perdão desse Pai amoroso é muito grande. Porque, vamos pensar bem como funciona hoje a justiça, principalmente no Brasil. Quando alguém comete um crime, muitos juízes fazem isso no Brasil, quando ele percebe que o sujeito teve uma infância ruim, talvez não foi criado com os pais, era muito pobrezinho, uma coisa parecida, ou foi violentado, não sei. Quando o juiz fica inteirado da infância do sujeito, do que ele passou na vida, o juiz às vezes não condena, sabia? E eles têm poder para isso. Eles têm poder de absolver um ladrão, um assassino, latrocida, estuprador. Eles têm esse poder. E às vezes inocenta. Com todas as provas, ele inocenta porque ele acha que o meio ao qual ele viveu
o levou a fazer isso. Não vamos discutir. Só que eu nunca ouvi falar que nenhum juiz que se acha bonzinho colocou o ladrão, o assassino, o estuprador na casa dele. Nunca ouvi falar. Eu duvido que esse juiz que absolve o estuprador, se tem uma filha, se tem uma esposa, ele absolve aquele estuprador e coloca o estuprador dentro da casa dele. Eu duvido. Ele não faz isso. O juiz que absolve um assassino, eu duvido que ele coloque aquele assassino dentro da casa dele. Um bandido, um ladrão, não coloca, porque ele sabe, por mais que ele é bonzinho, ele sabe, mas eu posso ser roubado, né? E outra coisa, o juiz mora talvez no Jardim América, em Alphaville, na colina do Morumbi, talvez more na Vila Nova Conceição, em Higienópolis, e o bandidinho vem para os fundão, né? Pro fundão da Zona Leste, para o fundão da Zona Sul, lá para os finais do Jaçanã. Então o juiz nunca mais vai ver aquele rapaz na vida. Então para ele tanto faz, tanto fez. Agora o nosso Pai amoroso é diferente. Nós matamos o filho dele. Nós somos os culpados por ter torturado o filho dele. O filho dele era justo e morreu pelos injustos. Mas além dele perdoar, ele nos colocou na sua casa. Glória a Deus, aleluia. E ele ainda nos adotou. Nós somos filhos de Deus. Nós hoje clamamos Abba Pai, pelo sangue daquele que morreu pela minha culpa. Hoje eu sou parte da família de Deus, eu sou filho de Deus. Eu pude chegar diante do Pai do Senhor Jesus Cristo, que morreu de forma tão dura, tão cruel, e pedir perdão, me perdoa. Eu acho que eu já sairia feliz só com perdão. Tá bom, eu não vou imputar esse pecado sobre a sua vida, vai em paz. Só que quando eu pedi perdão, ele me estendeu a mão. Vem cá, vem cá, amor. Aqui é a sua casa. Mas eu matei o seu filho, não tem problema. Meu filho ressuscitou. Está aqui, pode entrar na minha casa. E a herança do meu filho também é sua. Glória a Deus, aleluia. Nem todo filho adotivo ganha herança, não. Mas o nosso Pai é tão amoroso. Às vezes tem filho natural que tem pai que não dá. Porque o filho é ruim, né? O pai não gosta também do filho. Ele não dá a herança para o filho só de birra, né? Em vida, falei, esse aqui não vai ganhar nada. Mas o nosso Pai é tão amoroso que assim que a gente pede perdão, me perdoa. Eu sou o culpado da morte do seu filho. E ele vê sinceridade, olha nos nossos olhos, olha no nosso coração, que aquele pedido de perdão é sincero, não é aquele perdão da boca para fora. Me perdoa, minha irmã, dá um abraço. Isso é besteira. Aquele perdão sincero, Aleluia, Senhor. que sai lágrimas dos olhos, porque sabe a culpa, sabe o erro, como foi tão terrível que fez. O Pai amoroso perdoa, ainda prepara a casa, prepara tudo. Aleluia, Senhor, tu és fiel. E garante vida eterna. Glória a Deus. Esse é o nosso Pai. É verdade, Senhor, tu és fiel, meu Deus. Foi isso que Ele fez por nós. Glória a Deus, aleluia. É esse o motivo que tem que fazer nós estarmos aqui hoje, Amém. comendo deste pão e bebendo deste cálice. Glória a Deus. É que Ele teve misericórdia de mim. É que Ele teve misericórdia dos meus pecados. Eu sei que talvez a minha mentira matou Jesus. Eu sei que talvez o meu falso testemunho matou Jesus. O meu defraude matou Jesus. Alguns assassinaram. Alguns cometeram feitiçaria, adultérios, prostituições, fornicações. Tanto pecado que tem, né? Se for pegar os Antigos Testamentos, são 613. Pecado é que não falta. Mas o nosso Pai nos perdoou. Aleluia, Senhor. E o seu Filho também nos perdoou. Ele falou na cruz: não lhes impute este pecado. Pai,
perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Isso é maravilhoso. Oh, Jesus. Coloque no seu coração. Você tem uma oportunidade, eu e você temos uma oportunidade de estarmos aqui, não para resolver todos os nossos problemas. Não vai. Esquece. Vai resolver um, vai vir outro. A vida é assim. Nós estamos aqui em agradecimento pelo perdão dos nossos pecados, pela misericórdia revelada, Glória a Deus, aleluia. porque Ele foi bom para conosco, Aleluia. ainda sendo mal. Eu li para os irmãos em Romanos 5, nós éramos inimigos de Deus. Você sabe o que é inimigo? Inimigo tem um adversário e tem um inimigo. O adversário é aquele que quer ganhar. O inimigo é aquele que quer matar. Na mente de Deus, Ele nos olhávamos por causa do nosso pecado como inimigos, somos mesmo, porque por causa do pecado trouxe a morte ao mundo. Tudo que há no mundo morre, porque o homem pecou. As estrelas morrem, o sol vai morrer um dia, a terra vai morrer um dia, você vai morrer um dia, eu vou morrer um dia, por causa do pecado. Nós somos inimigos de Deus, mas Ele nos perdoou mesmo assim. Glória a Deus, aleluia. Nos perdoou. Lembre-se disso. Lembre-se disso ao vir para uma igreja. Lembre-se disso ao fazer uma oração. Lembre-se disso ao fazer parte de uma congregação, que você está aqui porque Jesus te perdoou. Ainda que você não merecesse. Vamos ser sinceros, irmãos. Você não perdoaria. Eu não sei não. Se alguém torturasse minha filha, acho que não perdoaria não. Ainda mais no modo que torturaram Jesus, como eu falei. Muito difícil. Mas o nosso Pai já perdoou tanta gente, né? Já faz 2000 anos que Ele está perdoando. E quer perdoar mais pessoas ainda. Amém? Hoje você vai comer deste pão que simboliza aquele corpo que foi partido na cruz. E está bebendo deste vinho que simboliza do sangue que foi vertido naquela cruz. Não é para a sua vitória, não é para humilhar os seus inimigos, não é para você ser curado, não é para você ser batizado com o Espírito Santo, é para você lembrar o que Jesus fez por você. É para você lembrar o que Deus perdoou. Olha o que Deus perdoou. O que você não faria, mas Ele fez. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus.